24º domingo do tempo comum. Vamos invocar o Espírito de Deus para essa partilha da palavra. Ó Espírito Santo, dá-nos a compreensão exata do Evangelho. Ajuda-nos a aprofundar o seu sentido. Dá-nos o dom do entendimento. Escutemos agora o Evangelho desse domingo, conforme o evangelista Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, mas quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, Pedro reconhece a identidade messiânica de Jesus. Tu és o Messias. No entanto, há uma contradição entre o messianismo que Pedro tinha no seu pensamento e o real e verdadeiro messianismo de Jesus. O Evangelho de hoje vai como que acentuando essa contradição. É uma crise necessária para purificar a concepção equivocada, messiânica que Pedro tinha na cabeça. Havia no tempo de Jesus interpretações equivocadas acerca do Messias. Se pensava num vencedor como Davi, que ia expulsar os romanos da Palestina. Isso aparece muito bem, de forma de fundo, como que no Evangelho. Nessa crise entre a concepção de Jesus e a concepção de Pedro. Por isso, depois de Pedro afirmar o messianismo de Jesus, Jesus fala que será necessário ele ser preso e morto em Jerusalém. Ele vai ressuscitar, mas vai passar pela rejeição, pela prisão, pela condenação, pela morte. Jesus quer corrigir os equívocos messiânicos de Pedro. Isso vai cada vez mais
se acentuando, se tornando evidente, tanto que Pedro chama Jesus à parte, depois dele fazer essa predição acerca da sua paixão, e começa a repreender Jesus, dizendo que não era possível que aquilo acontecesse, que aquilo não deveria acontecer. Será que nos nossos dias, meus irmãos e irmãs, também não há concepções equivocadas acerca da pessoa de Jesus e acerca também do seguimento de Jesus, do discipulado? É preciso deixar-nos purificar sempre mais, esclarecer-nos pela palavra, pela ação do Espírito da verdade, aquele que dá testemunho de Jesus. O risco é um cristianismo só de ressurreição, mas não de cruz. Um cristianismo que prescinde das exigências do seguimento. Um evangelho de sucesso, de vantagens, até em relação às coisas do mundo, como tantas vezes ouvimos. É preciso que a palavra seja pregada na sua profundidade. É preciso que os pregadores possam anunciar o Evangelho, como expressava o Papa São Paulo VI na exortação Evangelho Nunciante, um Evangelho sem reducionismos, toda a verdade da palavra de Deus. Os discípulos devem participar do destino do Mestre. Jesus deixa claro isso. Tanto que depois de falar da necessidade, depois de fazer a predição que seria preso, morto em Jerusalém, Jesus vai chamar a multidão e vai dizer: se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, mas quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvar. Devemos estar, meus irmãos e irmãs, atentos em relação à tentação de um cristianismo adocicado, só de promessas, mas que não apregoa as exigências do discipulado, do seguimento de Jesus. Jesus, o nosso mestre, é aquele, como falou a primeira leitura do livro de Isaías, capítulo 50, aquele que se ofereceu no sofrimento e deu a vida por nós, foi pregado na cruz. Um bispo dizia: você tem um crucifixo, você está pregado num lado dele. Cristo está pregado num lado, mas você deve estar pregado no outro lado. Paulo diz: estou pregado à cruz de Cristo. A cruz é integrante do seguimento. De alguma forma, o discípulo deve participar do destino do Mestre. No cristianismo, tantos no passado, mas também no presente, são chamados mesmo a dar a vida por Cristo, o martírio. Nem todos é exigido essa radicalidade, pelas circunstâncias. No entanto, de alguma forma, você, discípulo, você, discípula, deve participar do destino do Senhor, da sua cruz,
pela renúncia de si mesmo, renunciando todo o ato independente da vontade de Cristo, da vontade de Deus. Esse é o sentido da cruz, na perspectiva do Evangelho. Por isso Jesus fala de tomar a cruz, mas diz também: renuncie-se a si mesmo. Jesus deixa claro que o valor supremo do discípulo é a vontade do Mestre, é a identificação com a sua vontade. Peçamos que o Senhor nos conceda, meus irmãos e irmãs, esta graça, desta compreensão do seguimento. Não existe projeto de vida mais fascinante que seguir Jesus, mas também é preciso pagar o preço do seguimento, a cruz. Oremos. Tu sabes, Senhor, que ante o mistério de tua cruz e entrega, nossa fé é sempre débil e pequena. Sabes que diante do teu rosto sofredor, nossa fé não te responde muitas vezes com o amor que deveria responder. Concede-nos, Senhor, sermos teus discípulos que não te negam, e sim, que perseveram contigo também no mistério da cruz. E que nossa vida seja, especialmente para com os pobres, presença de teu reino. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.